A maldição do porco. Terceiro zagueiro do São Paulo que fica fora por um tempo enorme ou até em definitiva após um jogo contra o Palmeiras. Será? Grava, diretor, pra gente falar do tricolor paulista que empatou com o Palmeiras, e a má notícia é sobre Ferraresi, que devido a contrato não deve mais jogar no São Paulo. Mas calma aí que eu tenho uma notícia mais otimista para o torcedor do tricolor sobre isso, tá? Ferraresi pode sim ficar no São Paulo que irá às pressas atrás de 3 reforços no mercado depois dessa questão do Ferraresi. Quero falar ainda sobre o clássico que o Rogério Ceni deu declarações fortes e importantes que eu vou mostrar para vocês, e o Abel Ferreira que virou costume. Todo clássico ou pós-clássico de São Paulo e Palmeiras, ele tem que falar do Rogério. Falou de novo? Falou de novo. E o Lisieiro vai embora do São Paulo para o Fluminense? Atualizo vocês depois da vinheta. Chama ela, diretor! Bora começar, mas antes falar da PagBet, nossa parceira, uma das melhores casas de apostas que existe na internet. PagBet, gente, zero burocracia, não tem essa dificuldade para se cadastrar não. Confere no link que está na descrição e fixado no primeiro comentário, e a partir de R$1 você pode apostar. Paulistão rolando, Campeonato Carioca, outros campeonatos de futebol pelo mundo afora, pode ser vôlei, pode ser qualquer esporte. Tem uma gama enorme lá para você escolher. Vem para PagBet, link na descrição fixado no primeiro comentário. Na PagBet, diretor, eles falam assim, né? Acertou, tá ok? Tá pago! Vamos falar do nosso tricolor paulista, pessoal. Vamos começar pelo pós-Choque Rei. Aliás, o vídeo de pós-jogo tá gravado, vou deixar o card no final para vocês acompanharem, tá? O pós-Choque Rei, pessoal, Rogério Ceni na entrevista coletiva falou coisas importantíssimas, tive algumas discordâncias com o Rogério no que ele fez no jogo, isso você acompanha no vídeo ou já acompanhou no vídeo de pós-jogo, mas na coletiva mandou bem demais, gente. Rogério Ceni alertou a direção do São Paulo sobre a prioridade aí de contratar alguns jogadores, e olha que ele nem tinha ainda a certeza sobre a lamentável notícia que eu vou especificar para vocês sobre o Nahuel Ferraresi, tá? Ele especificou algumas coisas e o Rogério Ceni ainda foi na chincha de moleque mimado que não valoriza o São Paulo. Coloca o Rogério aí, diretor. Eu sei que vocês... Ah, não, o Rogério reclamou que falta peça. Não, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado, ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente pede o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje para a gente? Mesmo improvisado, quem? Nós não temos um jogador assim, né? Do Caleri na frente. Se o Caleri sai do jogo, quem tem o poder de segurar a bola? Não tem. Então é isso que nós temos que observar. Isso aqui não é reclamar, a direção eu converso todos os dias. Antes que alguém fale, me dou super bem com todos, com o presidente, com o Belmonte, com o Rui, com todos. Eu converso com eles sobre isso todo dia. Não é que eu cobro, eu peço a eles, se tiver essa oportunidade, nós precisamos trazer. E na lateral esquerda e na parte da frente, nós precisamos trazer com certa urgência. Antes que aconteça, se acontece com o Rafinha, torcer o tornozelo, fosse o Wellington hoje. E aí, como é que nós faríamos? Então, assim, é um time que precisa dessas alternativas. Agora, nós estamos tentando procurar, mas o clube não tem, no momento, dinheiro para contratar. Se nós acharmos uma oportunidade, mesmo que não seja o jogador ideal, mas que ele possa cumprir essa função, nós vamos tentar encontrar. Na base, o ideal é você trazer. Nós trouxemos muita gente antecipada da base. Nós trouxemos o Moreira antecipado mais jovem da base. Nós trouxemos o Rodriguinho antecipado da base. Nós temos quase todos da base. Então, assim, nós puxamos mais cedo esses jogadores da base para o profissional. Eles já estão lá. Dessa nova safra, o Pedrinho agora está treinando com a gente, vamos tentar aprimorar o jogador, mas dessa safra, assim, tem bons jogadores e tudo, mas nas laterais, que são as posições que a gente mais precisa, e como 9 o menino fez os gols, mas não tem contrato. Não tem contrato, não sobe. Tem que ser feito assim, tem que ajeitar a situação para o clube ter garantia. Não aconteceu o que aconteceu, e eu acho que a diretoria está certa nesse sentido. Pra mim, bem demais o Rogério Ceni. É isso mesmo, pessoal. Você já imaginou machuca o Wellington, que já não é essa maravilha toda? Pra mim, não é um jogador totalmente pronto. Vai colocar quem? O Lisieiro, que eu nem sei se fica no São Paulo, mas se ficar, pra mim, não tem preparação nenhuma pra assumir uma bronca numa fase decisiva aí na lateral esquerda. E o Caleri? Acho que o Caleri é inquebrável?
Parece que é. Toda hora batem no Caleri, a juizada não faz nada e ele vai sobrevivendo. Até quando essa sobrevivência? A gente espera que seja para sempre, mas é bem complicado. Luciano conseguiria fazer um centroavante da forma do Caleri? Creio que não. De repente o David, o Juan, não me parece pronto. Precisa trazer mesmo alguém nessas posições, lateral esquerdo, centroavante. E agora o Rogério Ceni não tinha falado ainda sobre zagueiro, mas certamente precisará por causa da questão do Nahuel Ferrarese. A gente vai falar dessa situação da zaga do São Paulo, mas como a gente tá falando do Rogério Ceni, adivinha quem falou do Rogério Ceni? Adivinha quem falou do Rogério Ceni? Evidentemente, Abel Ferreira. Mas dessa vez falou bem. E do São Paulo também. Solta o Abel Ferreira aí. Eu não sei qual é a avaliação que vocês fazem dos clubes. Eu às vezes ponho-me a pensar, São Paulo foi finalista connosco do Paulista, foi finalista da Recopa, foi semifinalista da Copa, realmente no Brasileirão não teve mal, mas no resto, para mim, fez um excelente trabalho. E portanto sabíamos que ia ser um jogo difícil, de uma equipa muito bem treinada, muito bem organizada. Eu particularmente gosto do Rogério Ceni, a forma como ele monta as equipas, da forma como ele bloqueia os adversários, e hoje bloqueou-nos bem. É isso aí, finalmente elogiou o Rogério Ceni e o São Paulo, o Abel Ferreira, ele que é um grande treinador de futebol, às vezes muito chato. O Abel agora tá direcionando a chatice dele para o próprio Palmeiras, para a Leila lá. Vou te falar um negócio, hein? A gente tá causando uma crise lá, esses caras não suportam a ideia de batalhar tanto contra um São Paulo no seu pior momento histórico. E os bons momentos históricos do São Paulo é só lapada no Palmeiras, né? Vamos lá, é isso aí, gente, vamos continuar com as notícias do São Paulo. Quero agradecer aos nossos queridos amigos que apertaram o botão valeu, que se encontra aqui perto do botão do like. Aliás, eu conto bastante já com o like de vocês, hein, rapaziada? Ajuda o canal nessa daí. Mas passando na sua tela aí o nosso querido Presida, senhor Henrique. Obrigado, Presida, por esse valeu de R$2 que ajuda muito o canal. E você que tá chegando agora no vídeo, gente, vem conosco, tá gostando? Não fica tímido não, além de deixar o dedo nesse like aí, também se inscreva no canal, ativando as notificações, permitindo que todos os dias eu leve para você notícias do Tricolor Paulista. Ainda sobre o nosso querido São Paulo Futebol Clube, uma notícia muito ruim, que tá todo mundo sabendo, mas eu vim trazer detalhes para vocês. Nahuel Ferrarese está fora, provavelmente da temporada. Vai passar por cirurgia no joelho. O Ferrarese não deve voltar mais esse ano, tá, gente? E aí você já deve estar me perguntando. Então já era, não joga no São Paulo. Vamos lá. Cirurgia para de 6 a 8 meses. Tem aquele período de recuperação. Isso aí vai bater no final do ano. Este ano o Ferrarese não deve jogar pelo São Paulo. E se você levar em consideração que o contrato do Nahuel Ferrarese termina no meio da temporada, aí acabou tudo. O São Paulo já trabalhava nos bastidores para tentar estender o contrato com o Nahuel Ferrarese até o final do ano, pelo menos de empréstimo. Opção de compra, o São Paulo teria que pagar 7 milhões de euros, isso não vai acontecer e nem deve. A gente tem que levar em consideração algumas situações para a situação atual do São Paulo. Uma coisa é o emocional, e entra muito. Outra coisa é a razão. O São Paulo agora, mais do que nunca, não pode pensar em pagar 7 milhões para um jogador que, infelizmente, a gente não sabe como vai voltar da contusão. Só que tem um lado bom da história, e o São Paulo pode tentar esse lado. Para entender esse detalhe, abre aspas para o Belmonte, que falou sobre o Ferrarese. Postagem na rede social do Belmonte. Ferrarese. Todos queremos acreditar que essa não tenha sido sua última partida com a camisa do São Paulo. Mais do que acreditar, faremos o máximo esforço para continuar a tê-lo conosco. Forças e juntos somos mais fortes. Falou aí o Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. O que acontece, gente? Isso pegou o São Paulo desprevenido, pegou o Ferrarese e também pegou o Grupo City desprevenido. O Grupo City pedia 7 milhões pelo Ferrarese, só que agora tudo também é negociável, pessoal. O Grupo City sabe que no mercado ele vai ter alguma restrição agora, ele Ferrarese, para fechar com outro clube grande, pela desconfiança da cirurgia. Não é uma cirurgia simples, apesar de ser um jogador jovem. Para mim, o Ferrarese vai voltar 100%. Então o São Paulo pode tentar barganhar uma extensão, duas situações. Extensão de empréstimo por mais uma temporada no ano que vem? Pode acontecer. O São Paulo pode barganhar comprar o Ferrarese por um valor menor? São Paulo assumiria um risco, mas um risco menor, e asseguraria uma transação ao Grupo City? Pode acontecer. O fator contusão do Ferrarese não significa necessariamente o fim dele no São Paulo, pode até ser uma diminuição de valor. Agora, repito, amor à parte, que o São Paulino agora passou a amar, e eu, inclusive, o Ferrarese,
muito mais ainda por ele ter com o joelho estourado, lutado por uma última bola para tentar salvar o São Paulo naquele lance, diferente do Luciano, que preferiu ficar gesticulando e reclamando, né, Luciano? Você com as duas pernas saudáveis, o Ferrarese sem um joelho foi atrás. Só essa chamadinha no Luciano que a gente não fez no vídeo de ontem também. Ok, tem toda essa questão emocional, mas que o São Paulo analise bem, porque a situação racional do São Paulo, principalmente financeira, ela requer um pensamento na tomada de decisão. Então, achar um meio termo entre manter o Ferrarese, que por mim, já dando a minha opinião, fica no São Paulo, e também não fazer loucuras aí, tá? Mas que pode barganhar a partir de agora, pode sim, o Ferrarese pode ficar ainda no tricolor paulista, tá? Esse porco rodando aí, o que é isso aí, diretor? É a maldição do porco, né? Ferrarese, já tinha sido o Arboleda, lembra, gente? Arboleda também. Miranda, no último jogo da carreira dele, foi um jogo machucado, porque se machucou contra o Palmeiras, talvez até parou a carreira antes por causa disso. Tira esse porco rodando daqui. Isso aí deve ser olho gordo dos nossos mundiais. Seguindo por aqui, pessoal, ainda falando do São Paulo, que terá que ir ao mercado, tá? Primeiro ponto, lateral esquerdo, São Paulo vai precisar, o Rogério Ceni já deixou específico, a gente até trouxe aqui parte da entrevista coletiva do Rogério sobre isso também. O São Paulo vai precisar de um reserva para o Calleri, tudo que eu já destaquei lá no início, o São Paulo quer um reserva, não tem ninguém pronto nessa posição, até para não estourar o Calleri também numa sequência de jogos. E agora mais um zagueiro, pessoal. Situação da zaga do São Paulo. Hoje, o São Paulo tem o Arboleda, o São Paulo tem o Alan Franco e tem o Beraldo. Esses são os zagueiros do São Paulo. Mesmo com a volta do Diego Costa, que só deve acontecer lá para abril, o São Paulo provavelmente vai contratar um novo zagueiro, sim, até porque trouxe o Alan Franco porque era uma urgência. Voltou a ser uma urgência com a ausência do Ferrarese. O São Paulo não tem, hoje, no elenco de base do tricolor, alguém que comporte aí essa posição. O Ítalo, de modo urgente, de modo temporário, inclusive, ficará agora em definitivo no elenco profissional do São Paulo. A menos que esse moleque arrebente lá nos treinamentos, não deve ser ele o nome a suprir. Não está pronto ainda o garoto Ítalo, então o São Paulo vai precisar ir sim atrás de mais um zagueiro. Então mais 3 reforços aí, um zagueiro, um lateral esquerdo e um centroavante reserva para o Calleri. É o que o São Paulo busca neste momento no mercado e precisa sim com urgência. Nesse ponto estou de acordo com o Rogério Ceni, com o mesmo critério de Ferrarese. Loucuras? Não. São Paulo vai ter que ter competência. Esse scout do São Paulo tem que se virar. Ele existe para isso. Achar jogadores compatíveis com a realidade do São Paulo e que consigam ajudar esse elenco do tricolor. Tá passando aí na sua tela agora uma gratidão a quem é membro deste canal. Então seja membro também do canal, passando aí o nome de todos os membros. Essa lista eu atualizo sempre no comecinho de cada mês, no final do último mês, para ter uma gratidão para vocês. Muito obrigado a você que ajuda o canal desta maneira. E ó, galerinha, para fechar o vídeo aqui, Lisieiro, muita gente perguntou, Lisieiro tá indo pro Fluminense? Não teve proposta nenhuma do Fluminense para o Lisieiro. Proposta oficial não existe, mas é claro que eu fui até os amigos que acompanham o Fluminense lá no Rio e existe sim um interesse do Fluminense no Lisieiro. É prioridade, eles querem o Lisieiro a todo custo? Não. O Lisieiro faz parte de uma lista que o Fernando Diniz colocou para a diretoria de jogadores da posição que ele aprovaria. Não é o primeiro nome, não é o último, é um dos nomes. Caso o Fluminense faça a proposta, o São Paulo abrirá a mão do Lisieiro, até mesmo se for para empréstimo. O São Paulo não faz nenhuma questão de ficar com o jogador. Rogério Ceni não consegue ver o jogador como lateral esquerdo. Eu não consigo ver o jogador como jogador, para ser sincero. Desculpa aí se eu tô pegando pesado. Essa é a minha opinião sobre o Lisieiro. Se você discordar, você pode deixar nos comentários também. Mas existe sim um interesse. Ele faz parte de uma lista, é isso que eu consegui confirmar. Proposta para o São Paulo não teve nenhuma. Se vir, o São Paulo negocia. Seja por venda, seja por empréstimo. O São Paulo não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Lisieiro. Pessoal, link no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo da PagBet. Acertou, tá pago? Vai lá, a partir de R$1 já dá para apostar. Quem apostou, por exemplo, no São Paulo não perder do Palmeiras, São Paulo ou empate, levou uma grana boa nesse aí, hein? Bora lá, galera! Se inscrevam lá, seguem no nosso Instagram, @SPFC Léo Jesus Oficial. Vai aparecer o card aí também do nosso canal, Léo Jesus Esportes. A gente coloca coletivas do Rogério por lá. Tem bastante coisa interessante do São Paulo, gente. Já se inscreve por lá também. Posso ir embora, diretor? Boa semana pra você, que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Tchau!